Olá, é uma alegria estar com você novamente em mais um vídeo, desta vez para uma história muito pedida, a de Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, também conhecida como a Rainha Mãe. Foi a esposa do rei George VI e rainha consorte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, de 1936 até 1952, como também foi imperatriz consorte da Índia, de 1936 até 1947. Hoje, nós vamos aprender muito sobre a mãe da princesa Margaret e da rainha Elizabeth, uma mulher muito improvável que se tornou rainha. Mas antes disso, eu vou aproveitar esses segundinhos para pedir seu like. Não deixe de fazer sua inscrição, ela é muito importante para continuarmos aqui, produzindo conteúdo para você. E para não perder nada, ative o sininho. Seu comentário e compartilhamento também são muito importantes para nós. Eu gostaria muito que você chamasse mais amigos para conhecer o canal, a história de vida, as peculiaridades de cada uma das mulheres que tem suas biografias lembradas aqui. Vamos à nossa história. Elizabeth Bowes-Lyon nasceu no dia 4 de agosto de 1900, a nona criança de um total de 10, de Claude Bowes-Lyon, o 10º conde de Stranmore, e sua esposa Cecília Cavendish. Sua mãe era bisneta do primeiro-ministro britânico William Cavendish, terceiro duque de Portland, e descendia também do governador-geral da Índia, Richard Wellesley, primeiro marquês Wellesley. Há controvérsias sobre suas origens, já que seu pai só registrou cerca de 6 semanas após o seu nascimento. Há quem diga que o parto de seu nascimento teria ocorrido de urgência, numa carroça-ambulância, e que a mãe não era Lady Glamis, mas sim uma empregada irlandesa a serviço da família. Mas isso é só fofoca, sem nenhuma comprovação. Ela passou grande parte da sua infância em St. Paul's Walden e no castelo de Glamis, a casa ancestral dos condes na Escócia. Teve uma educação particular por uma governanta até os 8 anos de idade, gostando de esportes, pôneis e cachorros. Quando começou a estudar em uma escola de Londres, ela surpreendeu seus professores a começar uma redação com 2 palavras gregas. Suas matérias preferidas eram literatura e redação. Voltou a ser educada por uma governanta judia alemã, passando no exame local de Oxford aos 13 anos. O Reino Unido declarou guerra contra o Império Alemão no dia do aniversário de 14 anos de Elizabeth. 4 de seus irmãos serviram no exército. Ela foi particularmente útil ao organizar o resgate dos conteúdos do castelo de Glamis durante um incêndio em 16 de setembro de 1916. Um dos soldados que ela tratou escreveu no livro de autógrafos de Elizabeth que ela deveria ser, abre aspas, pendurada, puxada e aquartelada. Pendurada em diamantes, puxada por uma carruagem e aquartelada na melhor casa do país. Fecha aspas. O irmão mais velho, Fergus, morreu durante a Batalha de Luz em 1915 e um outro, Michael, ficou prisioneiro por 2 anos. Após o fim da guerra, através de seu namorado James Stuart, funcionário da Casa Real Inglesa, reencontrou um conhecido de infância, o príncipe Albert, chamado de Bert, Duque de York, filho do rei George V e o segundo na linha de sucessão ao trono da coroa britânica. Ele pediu Elizabeth em casamento pela primeira vez em 1921, porém ela recusou por ter, abre aspas, medo de nunca mais ter a liberdade de pensar e agir como sinto que eu realmente deveria, fecha aspas, declarou ela. Ao mesmo tempo, Elizabeth foi cortejada por James Stuart, o secretário de Albert, até ele ter deixado o serviço do príncipe por um trabalho melhor em um negócio petrolífero nos Estados Unidos. Albert a pediu em casamento novamente, um mês depois, porém, ela recusou outra vez. O príncipe disse que não se casaria com ninguém que não fosse a mulher que roubou seu coração. Eventualmente, ela aceitou em janeiro de 1923,
quando com receios sobre sua vida na realeza. A liberdade que Albert teve ao escolher Elizabeth, filha de um nobre não pertencente a uma casa real, foi considerada um gesto favorável de modernização política da monarquia. Eles se casaram na Abadia de Westminster em 23 de abril de 1923. Inesperadamente, Elizabeth colocou seu buquê de noiva na tumba do soldado desconhecido na entrada da abadia, uma homenagem a seu irmão Fergus, que perdera a vida na guerra. O gesto passou a ser uma tradição das noivas reais dali por diante. Passou a ser chamada de Sua Alteza Real a Duquesa de York, o título geralmente dado ao segundo filho do rei reinante. Ela tornou-se, assim, a primeira plebeia a fazer parte da família real desde o reinado de Henrique VIII. E por falar nisso, temos também vídeo sobre a Duquesa de York, Sarah Ferguson. Não deixe passar, vá lá assistir. Depois de uma visita bem-sucedida à Irlanda do Norte, em junho de 1924, o governo trabalhista concordou que Albert e Elizabeth poderiam viajar pelo leste da África, sendo essa a primeira viagem oficial do casal. Albert sofria de gagueira, algo que muito afetava sua capacidade de discursar. Assim, a partir de outubro de 1925, Elizabeth passou a ajudá-lo durante sessões de terapia com Lionel Logg. Essa história foi retratada no filme O Discurso do Rei. O casal teve sua primeira filha no ano seguinte, a princesa Elizabeth, chamada de Lilibet pela sua família. A segunda filha nasceu 4 anos depois, a princesa Margaret. Também temos vídeo aqui sobre ela. Ela encantou o povo de Fiji quando apertou a pata de um cachorro durante uma cerimônia em que cumprimentava uma longa fila de convidados oficiais. O rei George V morreu em 20 de janeiro de 1936 e Edward, príncipe de Gales, o irmão mais velho de Albert, ascendeu ao trono como o rei Edward VIII. George havia expressado antes de morrer suas preocupações particulares sobre seu sucessor, dizendo, abre aspas, eu rezo a Deus que meu filho mais velho nunca se case e que nada fique entre Bert e Lilibet e o trono, fecha aspas, quase uma premonição. Edward foi forçado a enfrentar uma crise constitucional depois de alguns meses de reinado, por insistir em se casar com a americana divorciada Wallis Simpson. Uma divorciada do primeiro marido, mas ainda casada com o segundo. Apesar de legalmente poder se casar com ela como rei, ele era também o chefe da igreja anglicana, que na época não permitia que pessoas divorciadas se casassem novamente. Os ministros do rei acreditavam que o povo britânico jamais aceitaria Wallis como sua rainha, aconselhando-o contra o casamento. Aqui também você encontra vídeos sobre Wallis Simpson. Edward foi forçado a aceitar os conselhos como um monarca constitucional. Em vez de abandonar seus planos de casamento, ele escolheu abdicar em favor de Albert, que muito relutantemente se tornou rei em 11 de dezembro de 1936, e escolheu o nome régio de George VI. Quando se casou, ela não imaginava que um dia seria rainha. Afinal, seu marido era o segundo filho de George V, não o mais velho, não o herdeiro do trono. Ele e Elizabeth foram coroados como rei e rainha da Grã-Bretanha, Irlanda e domínios britânicos de além-mar, além de imperador e imperatriz da Índia no dia 12 de maio de 1937, a data que havia sido escolhida para a coroação de Eduardo VIII. Edward e Wallis se casaram e se tornaram duque e duquesa de Windsor. Porém, enquanto o primeiro tinha o estilo de Sua Alteza Real, George negou o mesmo estilo para a segunda, uma decisão que Elizabeth apoiou. A rainha mais tarde foi citada como chamando Wallis de aquela mulher, enquanto a duquesa chamava Elizabeth de biscoito, por causa de supostamente ser parecida com um biscoito escocês gordo. As agressões da Alemanha continuaram e o governo se preparou para a guerra. Elizabeth e George
foram em junho de 1939 para o Canadá em uma viagem de costa a costa, visitando também os Estados Unidos e passando um tempo com o presidente Franklin Roosevelt na Casa Branca. A primeira-dama, Eleanor Roosevelt, diz que Elizabeth era, abre aspas, perfeita como uma rainha, graciosa, informada, dizendo a coisa certa e gentil, porém um pouco autoconscientemente régia. Fecha aspas. A recepção aos dois pelo público canadense e americano foi extremamente entusiasmada, eliminando qualquer sentimento residual de que George e Elizabeth eram substitutos menores de Edward. O rei e a rainha tornaram-se símbolos nacionais da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Ela publicamente se recusou a deixar Londres ou a enviar suas filhas para o Canadá, quando foi aconselhada pelo gabinete a fazer isso. Abre aspas, as crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o rei, e o rei nunca partirá. Fecha aspas. Elizabeth visitou tropas, hospitais, fábricas e áreas do Reino Unido. Suas visitas inicialmente provocaram hostilidade. Lixo foi atirado em sua direção e as multidões vaiavam, em parte porque ela usava roupas caras que a alienavam do povo que estava sofrendo com a guerra. Ela se explicou dizendo que o público usaria suas melhores roupas caso fossem vê-la. Então, ela estava apenas sendo recíproca. Elizabeth foi treinada no uso de arma de fogo durante a guerra por temores de uma invasão alemã. Afirma-se que Adolf, o alemão, a chamou de a mulher mais perigosa da Europa, por ver sua popularidade como uma ameaça aos interesses alemães. As visitas em 1948 pela Austrália e Nova Zelândia foram adiadas por causa da saúde ruim de George. Elizabeth e suas filhas acabaram cumprindo os compromissos do rei em seu lugar durante o verão de 1951. George fez uma recessão pulmonar e pareceu se recuperar. Porém, a viagem adiada para a Austrália e Nova Zelândia foi alterada para que a princesa Elizabeth e seu marido Philip, duque de Edimburgo, assumissem o lugar do rei e da rainha em janeiro de 1952. George VI morreu em 6 de fevereiro de 1952, enquanto dormia. Elizabeth, assim, passou a ser chamada de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth, a Rainha-Mãe. Se tornou tão ocupada como Rainha-Mãe quanto havia sido anteriormente como Rainha Consorte. Atuou como conselheira de Estado entre 1953 e 1954, durante as viagens de sua filha pelo exterior, também cuidando dos seus netos, Charles e Anne. Desenvolveu interesse em corridas de cavalo, principalmente corridas com obstáculos. Foi dona de cavalos vencedores de aproximadamente 500 corridas. Ao contrário dos rumores, fontes garantem que ela nunca apostou nas disputas. Também tinha o hábito de consumir gin, pelo menos 2 vezes ao dia. E por seus pequenos prazeres, as corridas de cavalo e as taças de gin, foi acusada de ser viciada em apostas e alcoólatra. Era também uma colecionadora de arte, tendo comprado obras de Claude Monet, Auguste Jones, Peter Kalfaberger, dentre outros artistas, e passou por uma operação para retirar o tumor de colo em dezembro de 1966. Foi levada às pressas para o hospital em 1982, quando ficou com um osso de peixe preso na sua garganta, realizando uma operação para retirá-lo. Sendo fã de pescaria, ela brincou depois do incidente, abre aspas, o salmão conseguiu a sua vingança, fecha aspas. Elizabeth realizou uma segunda operação para retirada de tumor em 1984, quando uma protuberância foi retirada do seu seio. Durante a visita ao Irã, o embaixador britânico e sua esposa, Anthony e Sheila Parsons, contaram sobre como os iranianos ficaram espantados pelo hábito da rainha-mãe de conversar com qualquer pessoa, independente de seu grau de importância, esperando que o séquito do imperador da Pérsia aprendesse com a visita a dar mais atenção ao povo comum.
Conhecida por seu charme pessoal e público, era um dos membros mais populares da família real. Passou a ser conhecida em seus últimos anos por sua longevidade. O neto mais apegado a ela era o então príncipe Charles, de quem ela não era só avó, mas também confidente. Seu centenário foi comemorado de diversas maneiras. Sua imagem apareceu em uma nota especial de 20 libras, emitida pelo Banco Real da Escócia. Quebrou sua clavícula em uma queda em novembro de 2000 e teve uma anemia causada por exaustão. Porém, aparentava estar bem o bastante 3 dias depois para fazer sua tradicional aparição no lado de fora da casa de Clarence, em comemoração do seu aniversário de 101 anos. Ela fraturou sua pelvis numa queda em dezembro de 2001, aos 101 anos. Mesmo assim, insistiu em ficar de pé para o hino nacional durante um serviço, em memória do seu marido no dia 6 de fevereiro de 2002. Sua segunda filha, a princesa Margaret, morreu 3 dias depois. Depois de perder a filha, sua saúde começou a deteriorar-se rapidamente e ela se retirou para o chalé real. Morreu às 3h15 do dia 30 de março de 2002, enquanto dormia com sua filha, a Rainha Elizabeth II, ao seu lado. Tinha 101 anos de idade, sendo na época de sua morte o membro da família real britânica com a maior longevidade da história. A rainha-mãe plantava cornélias nos jardins de todas as suas residências, com um arranjo especial sendo colocado em cima de seu caixão quando ela foi levada a Windsor para o velório no salão da Westminster. Em certo momento, seus 4 netos, Charles, príncipe de Gales, Andrew, duque de York, Edward, conde de Wessex e David Armstrong Jones, montaram guarda como um sinal de respeito, conhecido como Vigília dos Príncipes, uma honra concedida apenas uma vez antes, durante o velório do rei George. A seu pedido, após o seu funeral, a coroa que estava sobre o seu caixão foi colocada na tumba do guerreiro desconhecido, num gesto que ecoou o seu tributo no dia do seu casamento há 79 anos atrás. Elizabeth ajudou a estabilizar a popularidade da monarquia como um todo. De acordo com Robert Hod James, em particular, ela abominava a discriminação racial e qualificou o apartheid como terrível. No entanto, ela desconfiava dos alemães e disse ao Woodrow Wilson: nunca confie neles, nunca confie neles. Algo normal na época para os britânicos da sua geração e criação, que haviam passado por 2 guerras cruéis contra a Alemanha. Na sua biografia oficial, William Shawcross retrata a Elizabeth como uma pessoa cujo otimismo é indomável, entusiasmo pela vida, boas maneiras, senso de humor travesso e interesse por pessoas e assuntos de todos os tipos contribuíram para sua popularidade excepcional e para sua longevidade. Sir Hugh Castle disse que Elizabeth era como uma onda quebrando numa rocha, porque, embora ela seja doce, bonita e charmosa, ela também tem um traço básico de dureza e tenacidade. Quando uma onda quebra numa rocha, ela chove e brilha, com um jogo brilhante de espuma e gotas ao sal, mas por baixo é uma rocha realmente dura e resistente, fundida, no caso dela, a partir de princípios fortes, coragem física e senso de dever. Elizabeth era conhecida pelos seus gracejos secos. Ao ouvir que Edwina Mountbatten, que também já está representada aqui através de vídeo no nosso canal, foi enterrada no mar, ela disse: querida Edwina, ela sempre gostou de fazer barulho. O estilo de vida divertia os jornalistas. 8 anos antes da sua morte, ela teria colocado 2/3 do seu dinheiro em fundos para o benefício dos seus bisnetos. Deixou a maior parte das suas propriedades, incluindo pinturas, ovos, fardegês, joias e cavalos, para sua filha, a Rainha Elizabeth II. As peças de arte mais importantes foram transferidas para a coleção real. Nos seus anos iniciais na família real, ela enfrentou grandes desafios.
Seu marido era tímido, talvez em virtude da sua aguda gagueira, incapaz e desmotivado para suas funções como monarca, o que levou a rainha, mesmo também contra a sua vontade, a comandar as obrigações do marido, ajudando-o a superar os primeiros anos de poder. Foi ela que manteve a família unida, trabalhando duramente para preservar-lhe a reputação e popularidade. A bem-sucedida parceria entre os dois tornou-se na época um exemplo vivo dos valores familiares dominantes dos anos 50. O seu prestígio entre os súditos cresceu quando começou a Segunda Grande Guerra e tornou em hábito, como rei, visitar os locais atingidos pelos ataques aéreos, as casas destruídas e os hospitais, para oferecer consolo aos feridos. Não desapareceu no anonimato, tão comum a mães ou esposas de figuras importantes, e nem tentou roubar a cena da filha após a sua viuvez. Esteve à frente da recuperação da credibilidade da família real, conturbada por crises e dúvidas sobre o futuro da casa de Windsor. Os britânicos a chamavam de a vovó mais querida do país. Mas e agora? E a conclusão desse vídeo? Não sou eu quem faço, é você, por meio da sua participação nos nossos comentários. Encontro você por lá. Obrigada pela sua companhia.